Em cima do fato, com Edilene Lopes. Edilene, parte do PSD de Dado ameaça não votar o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, caso a matéria vá direto para o plenário do Senado. Vamos traduzir isso para o ouvinte? Bom dia para você. Bom dia a todos. Pois é, o governo federal aprovou ontem o arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, mas os desafios continuam ao longo da semana. A bancada do PSD de Dado, que tem 15 senadores, se reuniu ontem à tarde aqui no Senado para a apresentação de demandas dos parlamentares. O partido tem 3 ministros: Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Carlos Fávaro, da Agricultura, e André de Paula, da Pesca. No entanto, congressistas reclamam que não estão sendo contemplados com o orçamento do governo federal. Alguns senadores sugeriram, inclusive, não votar o projeto do CARF, que é o Conselho de Administração Fiscal, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Caso isso aconteça, a matéria vai direto para o plenário. A votação é prevista para hoje. O presidente da comissão é o senador Vanderlan Cardoso, que é do PSD de Goiás e que está entre os insatisfeitos. O CARF é uma espécie de tribunal administrativo que discute dívidas que os contribuintes têm com a União, e o governo tem direito a voto. A proposta da União é que o governo volte a ter o voto de qualidade, ou seja, o voto de Minerva, tendo a prerrogativa, o direito de definir um julgamento em caso de empate. E aí, a definição seria pró-governo. E a expectativa é arrecadar pelo menos 40 bilhões de reais em 2024, engordando o orçamento. Nessa reunião da bancada do PSD, o senador Irajá Filho, segundo fontes da coluna, se mostrou um dos mais revoltados. Dentre os descontentamentos estaria o pleito de indicar um nome para a vice-presidência do Banco do Brasil. Ou seja, a maioria reivindica espaço no orçamento, mas tem também aqueles que querem cargos, apesar de o PSD ter 3 ministérios. Outra insatisfação apresentada pela bancada PSDista é o domínio do chamado paulistério petista no governo, comandado pelos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, que é do PT de São Paulo, e Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais. A bancada PSDista, é importante lembrar, é majoritariamente do norte e do nordeste do Brasil. Um dos senadores disse a Itatiaia que a bancada só não implodiu por causa da liderança de Otto Alencar. O levante ocorre justamente quando Lula articula abrir espaço no primeiro escalão para o PP e para os republicanos. Esse senador disse o seguinte: se votar não está adiantando, vamos parar de votar. Ainda segundo ele, os ministros ouviram as demandas apresentadas pelos parlamentares, pelos senadores, mas disseram que a questão orçamentária das pastas independe deles. O assunto, então, terá que ser resolvido com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é um dos pontos de crítica. Ô Edilene, aqui em Minas, temos mudanças no alto escalão do governo Zema e você agora tem alguns detalhes aí sobre a nova função de Igor Eto lá no BDMG? Exatamente. Nós continuamos aqui a apuração que nós adiantamos no final de semana. O ex-secretário de governo de Romeu Zema, Igor Eto, vai ser nomeado como assessor do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, mas terá o status de vice-presidente. O novista será uma espécie de dirigente não estatutário, já que para assumir o cargo como vice-presidente de Relações Institucionais, o cargo teria que ser criado. A alteração do estatuto demanda de aprovação do Banco Central e com os trâmites a nomeação seria feita apenas no início do ano que vem, no mês de janeiro. Eto terá uma sala própria, secretária e poderá nomear 2 subordinados. O ex-secretário vai cuidar do relacionamento com os prefeitos, o que ele também fazia como chefe da Secretaria de Governo, que se relaciona tanto com os prefeitos como também e principalmente com os deputados. Uma das atribuições da estatal é justamente conceder empréstimo aos municípios, e essa interlocução deve ser feita por Igor Eto. A nomeação, conforme a coluna adiantou, está programada para o dia 1º de setembro. Eto vai ser nomeado após uma verdadeira saga. O ex-secretário foi cotado para a Codenge ou Codemig, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado, e também para a assessoria direta do governador. Mas, por resistência de outros secretários, será lotado
no BDMG. O retorno dele ao governo, após ter saído da pasta responsável pelo relacionamento com a Assembleia, foi um compromisso do próprio governador Romeu Zema com o novista. Então, apesar da resistência interna que ele enfrenta de alguns pares, alguns ex-colegas de governo e até do Partido Novo, o governador garantiu que ele retornaria e agora Igor Eto vai retornar ao governo do estado. É isso, uma excelente quarta-feira para todos nós. Edilene Lopes com a coluna Em Cima do Fato. Boa quarta-feira também para você, Edilene. Bom trabalho.